Eu venho aqui falar da Eni Impacto. Atualmente eu estou na Aliança pelo Impacto, como diretor executivo. Não vou explicar toda a aliança, vai ter aqui comentando um pouco mais nesse slide, mas é uma organização sem fins lucrativos, que já existe há 11 anos, trabalhando para impulsionar, conectar, representar a economia de impacto, o ecossistema de impacto brasileiro, não só aqui, como em todo o mundo. Tá? Então, a gente faz esse trabalho já há 10 anos, olhando sempre para o Brasil, mas com abordagem também América Latina e principalmente global. Afinal, toda essa questão sistêmica, complexa que a gente está trabalhando aqui, não vai ser uma solução local, é uma solução que depende e demanda a cooperação de todo mundo. Obviamente, nesse perfil de apresentação, até comentei com o Jomeri, quando eu recebi o convite, falei, olha, vai ter alguns slides, vamos ver como que vai ser as apresentações antes, para ver que tipo de contextualização que eu preciso fazer. Depois daquele painel maravilhoso que a gente teve com a Miriam, com a Ana Paula, com a Lígia e com o Felipe, eu não preciso fazer mais nenhuma contextualização sobre a urgência do que a gente está vivendo e por que essa discussão é importante. Então, obviamente, posso pular alguns slides aqui e já chegar no que a gente entende hoje como um dos caminhos para a gente mudar a trajetória para a qual estamos indo, que é a economia de impacto. A economia de impacto, de uma forma bem breve, ela diz que é o equilíbrio entre a busca dos resultados financeiros, então a gente está falando de negócio, como bem trouxe o Danilo, a gente está falando de investimento, de retorno financeiro, mas desde que a gente olhe também para a promoção de soluções para problemas sociais e ambientais. E que a gente tenha isso no centro de todas as decisões. E quando a gente fala de decisões, a gente não está falando só de investimento, a gente está falando de governos, organizações, empresas, sociedade civil. Tá? Então, isso é super importante quando a gente fala de economia de impacto, porque a gente não está falando de um ou outro ator só, a gente está falando justamente da necessidade de todos os atores estarem envolvidos nessa missão que a gente tem para lidar com o problema mais importante da nossa era, que é essa transformação socioambiental que a gente precisa para ter um futuro possível. Voltando aí um pouquinho para a questão do investimento de impacto, o Danilo trouxe uma visão até mais ampla, incluindo ESG também. Quando a gente olha para impacto, nos dados de 2021, a gente tem 1,1 trilhão de dólares já investindo em impacto, investindo para financiar essas soluções que trazem um retorno financeiro, mas trazem algo positivo para a sociedade, para as pessoas, para o planeta. E no Brasil, 18,7 bilhões de reais. A gente tende a olhar para esses números e achar, nossa, é bastante dinheiro. Mas se a gente coloca isso como em contexto, a gente olha que é menos de 0,5% do ativo financeiro, seja Brasil, seja globalmente, independente do recorte, está aplicado para essas soluções. Ou seja, a gente tem 95% que está financiando a mesma economia, mesmos produtos, mesmos serviços que nos trouxeram até aqui. Então, a nossa jornada de mudança é muito grande e a gente precisa de segundo o estudo da ONU, 4,2 trilhões ano para que a gente possa investir que a gente precisa investir para começar a promover essa mudança que a gente precisa, já que 600 milhões de pessoas podem enfrentar pobreza extrema até 2030, se a gente não mudar essa trajetória. Tá? Então, tudo isso que a gente está falando é muito importante e é assim que a gente olha a economia de impacto. Falando agora, começando a chegar ali nas políticas públicas e como que a gente envolve isso. Contextualizar a economia de impacto, como qualquer sistema, sistema mesmo, acho que é a melhor palavra, ele envolve diversos atores. Então, todo mundo aqui, no seu papel institucional, provavelmente vai se encaixar em alguma dessas caixinhas que estão aqui. Tá? E dentro de um sistema econômico, a gente vai precisar de todos esses atores envolvidos nessa transformação que a gente precisa fazer. E entre esses, obviamente, está o governo. Então, sempre que eu estiver falando de economia, sempre que a gente estiver falando de ecossistema de impacto, a gente está, sim, envolvendo uma série de atores, cada um com a sua responsabilidade, cada um podendo ter um papel ativo importante nessa transformação. E como que está isso em Brasil agora? Bom, o Brasil tem demonstrado diversos avanços impulsionando a economia de impacto, desde por exemplo, a adoção de alguns novos padrões
de contabilidade, também conectando com a fala anterior do Danilo, alguns lançamentos de instrumentos de investimento que apoiam o investimento em impacto, como a Ecoinvest, o BNDES criando editais e fomentando o investimento privado através do Blended Finance também para soluções de impacto, e por fim, o relançamento da Estratégia Nacional de Economia de Impacto, que ocorreu exatamente 1 ano atrás, na presença, inclusive, do Nobel da Paz, o professor Yunus, aqui no Brasil, para realizar esse relançamento. Tá? E com isso também, neste ano, foi criado o Simpacto. Tá bom? Isso é um enorme avanço. A gente tem uma política pública federal sendo criada, ou recriada nesse caso, e avançando para que a gente possa também ter o governo como um importante ator nessa jornada, nessa missão que a gente precisa. Tá? Bom, o que é a Inimpacto? A Inimpacto é uma articulação entre órgãos públicos e da sociedade civil, buscando meios de criar políticas públicas mais efetivas para que a gente possa impulsionar essa economia de impacto. Na prática, como que a gente pode, através dos 5 eixos, ampliar a oferta de capital, mobilizar mais recurso, chegar a partir daqueles 18 bilhões, chegar em 180 bilhões investidos em impacto nos próximos 10 anos. Como que a gente pode aumentar o número de negócios de impacto, ou seja, como que a gente pode fazer com que os empreendedores, os jovens de hoje, quando vão buscar seu futuro, quando vão buscar ter ideias de negócios, ou os empreendedores que já estão trabalhando, possam pensar em soluções, modelos de negócio, que olhem não só para a sustentabilidade financeira, mas como que eu posso oferecer produtos e serviços que geram benefício para as pessoas e para o planeta. Como que eu posso fortalecer organizações que apoiam, dentro daquela imagem do ecossistema, com que essa economia ocorra de uma melhor forma, com que eu tenha aceleradoras para apoiar os negócios, com que eu tenha um Sebrae apoiando, que inclusive o Sebrae faz parte da Inimpacto. Como que eu posso promover um ambiente institucional e normativo favorável? Então, desde criação de quinais que a gente está olhando, passando por uma discussão de taxonomia, como a gente vai chamar cada uma das coisas que a gente está criando, os instrumentos, o que é impacto, o que não é, e ter tudo isso regulado. E, por fim, que é muito importante, como que a gente pode fazer isso chegar a todos os 26 estados e o Distrito Federal? Ou seja, como a gente pode fazer com que essa política deixe de ser uma política de um grupo de pessoas sentado em Brasília, decidindo e discutindo entre eles, e querendo que isso de alguma forma chegue e seja aplicado de forma correta em estados, municípios, e chegue até nós no dia a dia, como que a gente faz isso na prática, envolver todo esse grupo. E é aí que eu vou aprofundar um pouquinho mais nos próximos slides. Para vocês entenderem a potência do que tem hoje reunido, eu estava em Brasília justamente na quinta-feira agora, participando de uma reunião da Inimpacto. A gente tem desde Banco do Brasil, Banco Central, BNDES, passando por órgãos reguladores, como autorreguladores, como Ambima, uma CVM, que é uma reguladora, participação da CNM, da FNP, que são ligados aos municípios. Então, a gente tem hoje, dentro da Inimpacto, uma série de organizações participando ativamente dessa discussão e dessa construção. A Inimpacto, ela foi criada, nesse momento, ela foi recriada, na verdade, porque a primeira criação da Inimpacto é de 2017, e agora, em 2023, ela foi recriada, neste novo formato. Ela conta com 25 organizações públicas e 25 organizações da sociedade civil em sua composição, trazendo sempre a sociedade civil para o centro do debate, para o centro da discussão, para que essa política pública possa ser criada da melhor forma. Bom, um dos principais conquistas da Inimpacto, porque eu acho que é importante a gente falar da política pública e valorizar a criação da política pública, quando ela realmente está olhando para a participação das organizações, da sociedade civil, e quando ela está olhando para a Federação Brasileira, e olhando isso, como que eu vou tirar uma política pública do governo federal e fazer com que isso chegue na ponta, com que chegue onde isso vai ser implementado, que são nos municípios. A forma que a Inimpacto criou, que foi recentemente lançada, é o Simpacto, que é o Sistema Nacional de Economia de Impacto. É um sistema que visa criar, a partir do governo federal, uma estrutura que vai apoiar estados e municípios
a implementarem essas políticas públicas, harmonizar conceitos e fazer com que, por exemplo, recursos, conhecimento flua melhor, desde o governo federal, onde isso está sendo gestado, até lá na ponta nos municípios. Como eu tinha trazido antes, a meta é que até 2032, 26 estados e o Distrito Federal já tenham aderido ao Simpacto. O que é o Simpacto na prática e por que isso é relevante quando a gente está falando? De novo, a gente está falando do governo assumindo um protagonismo importante numa discussão relevante que é essa transformação socioambiental que a gente precisa e buscando, junto com a sociedade civil, junto com o setor privado, criar os meios para que a gente possa acelerar essa transição. Isso através de legislações locais, coletivos e comitês que vão compor esse Simpacto, que, de novo, sai do governo federal, chega até estados e municípios. Nesse aspecto, a participação da população, dos coletivos, é muito importante, porque é o que a gente garante que a sociedade civil se apodera da política pública. A gente garante que isso se torne desde uma política de governo para passar a ser uma política de Estado, independente de qualquer transição de governo, que a gente possa dar sequência ao que está acontecendo aqui. O Simpacto hoje, para poder trazer um pouco mais de clareza, ele tem o envolvimento da sociedade civil da seguinte forma: no governo federal a gente tem a Inimpacto, da qual, como foi citado anteriormente, eu faço parte do comitê e lidero, junto com a Caixa Econômica Federal, o GT de Mobilização de Capital, que é um órgão formal. Nos estados e municípios estão sendo criadas leis para que também sejam criados órgãos formais, espelhando o Comitê Federal, e juntos, através de um acordo de cooperação técnica, é criado o Simpacto, essa relação entre federal e estados, num primeiro momento, para que depois chegue aos municípios. Cada um desses órgãos, no nível federal, em estados e municípios, tem seus comitês, que são amparados e apoiados justamente pela sociedade civil. Então, todo o desenho, desde a criação dessa política pública, até o momento atual, é sempre olhando como que eu tenho poder público e sociedade civil atuando em harmonia e construindo juntos essa política pública em prol da economia de impacto, tá bom? Hoje a gente tem o GAS, que é o grupo de articulação, já com coletivos em quase todos os estados do Brasil, coletivos, grupos informais de pessoas se reunindo para identificar em seus estados, nas suas localidades, o que já existe de economia de impacto e como que esse grupo pode se unir para que provoque o seu estado a aprovar uma lei. Como que isso está evoluindo nesse momento? Bom, 4 estados, ali faltou pintar porque o Espírito Santo foi essa semana, mas a gente já tem 4 estados com um acordo de cooperação técnica assinado entre o estado e o governo federal. E para surpresa muito positiva do que vem acontecendo, 3 desses estados estão no Nordeste. Então, quem está liderando essa agenda hoje no Brasil é o Nordeste. Então, a gente tem Ceará, Rio Grande do Norte e Alagoas como sendo os primeiros 3 estados a terem um acordo de cooperação técnica, isso é, aprovaram lei, fizeram decreto, instituíram um comitê estadual para discutir a economia de impacto e, recentemente, o Espírito Santo. Isso tudo sendo articulado e trabalhado junto com o governo federal para que a gente possa ampliar e acelerar essa adoção. E não menos importante, a gente tem também o mapeamento hoje do engajamento da sociedade civil. Obviamente que existe nesse primeiro momento uma boa correlação entre entre as duas imagens, mas a gente pode ver onde eu já tenho coletivos em formação, coletivos formados e coletivos estruturados. Lembrando que, apesar de ser uma política pública com um comitê formal, para a sustentação da política pública, a Inimpacto tem apoiado a criação dos coletivos, grupos informais de nós, sociedade civil, apoiando, atuando por essa causa. Tá? E por fim, e aí eu não sei se eu passei até, por cuidado do tempo, se eu passei tão rápido, mas eu queria encerrar trazendo notícias super recentes aqui, só porque acho que muitas vezes a gente entra nessa discussão de política pública, burocracia, algumas questões técnicas, e a gente pode esquecer o porquê a gente está aqui. Acho que começou o dia com uma fala super importante do primeiro painel, e eu não queria terminar minha apresentação
sem trazer algo que demonstre o quão próximo tudo isso está da gente. Eu sou aqui do interior de São Paulo, estamos aqui no interior de São Paulo hoje, e duas notícias super recentes, de 23 de setembro e 20 de setembro, falando tanto da questão social, mais de metade dos moradores de São Paulo vivem em segurança alimentar, como ambiental. Essa aqui eu troquei de última hora, não está de São Paulo, falando da Amazônia. Tá? Então, assim, essa questão está mais perto de todos nós do que parece. Então, não é uma questão que está longe, não é algo que está longe, seja no tempo, seja geograficamente, é algo que a gente precisa lidar no agora, como foi muito bem trazido em todos os painéis. Então, super importante a gente se engajar. Eu me coloco à disposição, seja como Aliança pelo Impacto, como organização da sociedade civil, a me conectar, apoiar, desde movimentos até coletivos e pessoas que estejam agindo localmente, e também como uma conexão para ir no impacto, para que a gente possa conversar e evoluir nessas pautas, seja através de coletivos, seja discussões de políticas públicas, tá bom? Tá. Muito obrigado.